Olá a todos, mais uma videodica em época de quarentena do curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. Uma dica rápida hoje também é sobre preços, avaliação e perícias. É algo que o pessoal pergunta muito no curso presencial no Ateliê Livre, a gente vê isso com muito extenso, muito conversado, né, sobre esse mundo aí que é tão alheio assim, né, à realidade dos artistas no dia a dia. Então, um dos problemas aí que bate o pânico às vezes, né, principalmente, claro, em quem está iniciando, né, é quem define o preço da obra de arte. Tanto para o artista iniciante no mercado, quanto também o próprio mercado, o mundo das avaliações, não é algo simples, né? Existem até livros, muito poucos, aliás, um ou dois, né, que tem algumas dicas sobre como estabelecer um preço no início, aí tem cálculo de material, etc, etc. Não é bem assim, né? O mundo real, o mundo dos preços da arte não é definido por questões desse nível, né? No curso presencial a gente vê isso. Mas recentemente aí nós vimos uma polêmica aí na imprensa sobre uma avaliação de uma coleção em Porto Alegre, está na imprensa, que foi avaliada, né, pela Polícia Federal ou pela própria imprensa, não ficou estabelecido quem avaliou essas obras, num valor bastante elevado. As obras apreendidas aí nessas batidas policiais de corrupção política, né? E manchetes bastante sensacionalistas, e pelas obras veiculadas na imprensa, né? Esse acervo não parecia ser tão valioso assim. Então nós vimos nas notícias, né? E isso chama a atenção para essa questão, né? Afinal, quem é que coloca os preços das obras de arte? Como é que isso se define, né? Artistas que estão aí trabalhando ou artistas já históricos, né? Já faleceram, artistas brasileiros, estrangeiros, né? Como é que isso é valorado, né? Uma das referências que se toma muito são os catálogos de leilão, né? Mas realmente só vale esse preço inicial aí se realmente a obra vendeu por aquele preço ou por um preço superior, né? Aí sim é que será após a venda o preço estabelecido de uma obra, né? E aquela venda pode colaborar na fixação do preço, né? Seja no preço elevar o preço, né, de mercado e em alguns casos, né, diminuir, né, o preço de mercado de um determinado artista quando no mercado estiver aí sendo vendidas obras por preços inferiores que estavam sendo comercializados antes. Mas a tendência sempre é valorizar, né, com o tempo. Mas lembrando, então, esses catálogos, esses preços que figuram ali, né, são lances iniciais e nem sempre esses preços, né, chegam a mesma obra a vender aquele valor ali, né? Mas o leilão, como eu disse, ele só pauta o preço realmente quando for efetivada a venda. Este mundo de avaliações, perícias e tal, é um mundo profissional à parte. Claro que no Brasil é um mundo inexpressivo, né, em termos de volume de negócios, número de profissionais envolvidos, né, instituições. Aqui há muito pouco, né, porque ninguém vai se especializar em algo que não vai poder nem conseguir viver daquilo, né, pelo volume de avaliações que teria que fazer ou perícias, né. Então esse é um mundo à parte, né, muito desconhecido. Nós vamos ver algumas coisas sobre esse universo aí. Universo que eu trabalho um pouco, evidentemente, não sou totalmente especializado, porque não, isso é um trabalho eventual, né? Então nós temos avaliações, né, particular ou judicial. Particular é a pessoa quando pede uma avaliação para alguém, né, para ver quanto é que vale suas obras, para lançar um imposto de renda, se já se comprou as obras há bastante tempo, né, e tem lá as notas fiscais, né, das obras, os recibos das obras dos artistas, e quer atualizar esse valor, então tem que fazer uma avaliação, né, com alguém que conheça o mercado de arte.
E nós temos avaliações mais aprofundadas, né, que muitos chamamos de perícia, né, também em particular a judicial. Né. Você pode ter uma obra de arte que herdou, que adquiriu, e precisa saber realmente se aquela obra é do Volpe, se aquela obra realmente é do Iberê Camargo, fazer uma perícia, né, quando há alguma dúvida, para ver, isso demanda mais tempo, né, do que a avaliação do valor, né, se aquela obra realmente corresponde, né, àquilo que aparenta ser, né. As perícias às vezes são judiciais, né, para determinar a autenticidade de uma obra. Então a perícia, a análise científica, ela ajuda nisso, né. No Brasil há muito pouco. O laboratório mais sério que existe é o Laboratório de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Minas Gerais, ligado à Escola de Belas Artes, que inclusive eu creio que presta serviços, né? E que colabora nessas análises científicas sobre uma obra de arte, né? Então é muito raro no Brasil ter esse tipo de análise, mas falta porque realmente uma empresa que tiver isso, uma instituição que tiver dedicada a isso, ela praticamente não vai se manter, porque o volume de perícias e autenticações, necessidade de autenticações é muito pouco, né? Dentro também da perícia, não só científica, como a perícia cultural e documental, né, que são outros elementos a se definir, né, a autenticação da obra, a antiguidade, a autoria, né, os documentos de compra e venda durante os anos são muito importantes, os catálogos antigos, né, e análise estilística da obra, tudo isso também é uma outra parte da perícia, né, de uma obra de arte, não só a científica, para avaliar realmente a antiguidade, os átomos, as cores, do ponto de vista científico, né, mas também da parte cultural e documental da obra, que colabora para isso. Mas para o artista que está aí atuando com o mercado de arte, em galerias, né, não há o problema da definição do preço. O artista, ele vê isso com a galeria, acerta o valor, e na dúvida, o artista sempre tem dúvidas também, o galerista é que orienta o artista sobre os preços, porque quem vende obra de arte, portanto quem conhece os compradores e conhece os outros artistas, o que estão vendendo e o seu trabalho, é o galerista, né? E o galerista, ele vive mais do seu trabalho do que o próprio artista, né? Isso é uma questão que tem. Então, ele sabe, né, se um determinado valor está dentro do mercado ou não, né? Principalmente em relação aos artistas aí atuantes vivos, né? E também alguma coisa de coleção histórica que às vezes as galerias apresentam, né? Não é comum, mas tem. Então eles são os especialistas nesta questão, né? Então o artista, na dúvida, sempre tem que procurar aí pelo galerista, né, orientando ele aí dos preços do mercado. Mas o problema é quando o artista não está, enfim, está no começo, né, não tem preço, e realmente há uma oportunidade de compra, né, e de repente a pessoa pede o preço, e aí como fazer, né? Como e onde pedir orientação? Claro que não vamos ir aí como nesta imagem, né, nas feiras de arte, né, que agora após pandemia vai haver uma grande reavaliação mundial, inclusive do mercado de arte, das formas de venda, como as feiras, né, que foram algo que explodiu, né, no mundo nas últimas 2 décadas, pelo menos, principalmente na última década. Isso tudo vai mudar, mas de qualquer forma não é aí num tipo de feira de arte com gênero que nós vamos pesquisar preços para nos ajudar a estabelecer os nossos próprios preços, né? É importante o artista, né, botar os pés no chão e, na dúvida, né, pesquisar preços de outros artistas com o perfil semelhante de quem está iniciando na fase inicial da carreira, né, ou na fase intermediária. Por exemplo, ver as exposições que tem na Chico Lisboa. Há muitas exposições lá coletivas, na Associação Chico Lisboa, e os artistas colocam preço lá para poder vender, né? Em Porto Alegre também é um local que você pode ir ali se você produz fotografia, pintura, gravura, cerâmica, né, arte têxtil
enfim, em todos os materiais, né, da escultura em pedra, a escultura em ferro soldado, gravuras muito bonitas, inclusive fotografias, né, fotografias digitais, fotografias analógicas impressas. Você pode ir no Brick da Redenção, há toda uma seção de artes plásticas em que são todos ali artistas plásticos vendendo, né? Então você pode olhar os preços, perguntar, né, pesquisar para ter uma ideia, né? Porque os preços, principalmente na seção de artes plásticas ali no Brick, são preços que as pessoas estão vendendo, né? Se aqueles preços estão sendo praticados, é porque há um sentido, né? Então, é um local onde há muita quantidade de obras de arte à venda. O Brick é muito grande, né? Tem antiquário, tem parte de vestuário, alimentação, essas coisas, mas tem uma parte de artes plásticas bem interessante para a gente tomar pé de algumas coisas, inclusive os preços nossos, né? Quando a gente não tem e ter uma base, né? De como poder ter uma referência, né? Então essas são assim as minhas dicas, né? Procurar outros artistas similares, né, em fase, em material, para poder ver como é que tá os preços e colocar o seu preço no início, né? E o seu preço vai ser o seu se realmente ter uma venda, né? E aí você já pode, com o início das vendas, ter o seu precinho ali e continuar e seguir na luta, né? Que não é fácil. Por exemplo, antigamente, né, até as exposições vinham até com um catálogo com a relação das obras, né? No caso, Leopoldo Gottuso, um dos maiores pintores da história do Rio Grande do Sul, né? Bem reconhecido, estabelecido no Brasil. As obras do Gottuso, uma exposição há 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás, no Rio de Janeiro, e vinha ali no catálogo. O que era o catálogo? Era a lista das obras com os valores, né? Antigamente era um costume que havia, era até interessante. Esses catálogos hoje se pode adquirir até em leilões, são documentos bem interessantes, né, para se ter em termos de história da arte no Brasil, história da arte também do mercado de arte, né? Então aguardem as próximas dicas e histórias. Vamos aí a cada semana apresentando uma pequena novidade que é, na verdade, assim, uma pequena amostra, né, do curso que, se tudo der certo, vamos torcer, né, assim que reiniciar as aulas presenciais, o curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras será retomado. Ele foi interrompido no início, ainda, portanto, há vagas, e lá nós vemos aí vários artistas, né, inclusive artistas não, vários tópicos, inclusive na área aí do mercado comercial, as galerias, né, como definir os preços das obras. Essa pequena historinha que eu coloquei aqui é visto, né, uma noite inteira mostrando materiais, né, conversando, quem estabelece os preços, se existem contratos, como são as vendas de galeria, o que é consignação, tudo isso a gente vê no curso lá. E se tudo der certo assim que acabar a pandemia. Procurem qualquer coisa para ver se tem vagas, tem o e-mail aqui, a livre@smc.prefpoa.com.br. Muito obrigado, um abraço a todos.